Iniciando gravação. Pronto, agora sim estamos gravando o Skype. Então, quando terminarmos aqui, a gente vai acabar mais ou menos às 8h30. Todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube também, tá certo? Vamos orar? Deixa eu ver quem é que ora hoje. Hoje eu vou orar, tá certo? Alguém tem algum pedido, agradecimento? Eu sei que já foi dito. Riane já falou do agradecimento da mãe dela, né? Tem Renato, Eu eu acho tenho, que... Caleb. Pronto, pode falar. Caleb, eu quero pedir que você coloque a família de José Falaide Salles em oração. Ela é minha vizinha e ela faleceu ontem e foi enterrada hoje de manhã com a Covid-19. E a razão, né, de Renato não estar aqui do meu lado é justamente por isso, que agora ele está em isolamento também completo, já que ele teve contato com ela, né? A gente agradece a Deus também pela vida de Renato, que ele se recuperou de uma gripe, estava bem mal semana passada, até suspeitando de dengue e tudo mais, mas graças a Deus ele já está melhor, como vocês podem ver, até a Passou, câmera do tomou. celular funcionou, de tão bom que tá. Pronto, então Josefa, temos aí o agradecimento de Riane, temos também o pedido do projeto, né, que a gente continua em oração pelo projeto, pelas famílias que estão sendo atendidas. Alguém mais? E eu quero também fazer agradecimento, Caleb. Por favor. Quero agradecer porque mesmo em tempos difíceis, Deus ele tem se mostrado poderosamente com a minha família. Vocês sabem que eu oro muito, né? Porque minha família ainda não é toda evangélica, então é uma luta sempre para você poder dar um bom testemunho. Mas até aqui, graças a Deus, Deus tem agido tremendamente e eu tenho visto o cuidado dele nos mínimos detalhes. É de uma forma tão tremenda que eu não tenho como expressar tão grande cuidado. Sim. Eu também, eu já na sua pegada, Renato, eu quero agradecer a Deus realmente, porque tem pessoas que vê, sim, inclusive, o desafio tá valendo para todos vocês do compartilhar a imagem da doação, tá certo? Tem gente que tá mais sensível a esse momento e tá se permitindo doar também alimentos. Tem outras pessoas que estão precisando e ao ver isso elas se sentem mais achegadas para fazer o pedido, né? Porque tem gente que tem vergonha de pedir, sabe que está na necessidade, né? E às vezes não pede. Então, compartilhe a imagem da doação da igreja, não custa nada para vocês e alcança muita gente. Então, eu recebi alguns pedidos de alimento durante, acho que esse mês, e graças a Deus, a gente vê como as pessoas, com o amor de Deus, transpadecem, né? Então, a gente vê que pessoas que às vezes nem falavam tanto comigo, vem aí, toma aí um alimento para ajudar e tal. Então, qualquer tipo de doação já é bênção na vida de outra pessoa. A gente sabe que a situação está muito complicada. Então, agradeço a Deus porque Deus tem levantado essas pessoas em meio à dificuldade também. Alguém mais tem pedido agradecimento? Dou-lhe uma. Eu tenho um pedido. Opa. Quero pedir por Fábio. Ele é o marido de uma amiga minha. Ele tá com suspeita de Covid e tá internado até já. Já fez o exame, tá esperando seu resultado e tal. Tá bem assistido. Mas assim, quero pedir mais por ela e pelo filho. Porque tipo, os dois são do grupo de risco. Porque os dois têm asma, ela e o filho. E eles são meio que sozinhos, assim. Eles não podem contar muito com a família. Então eu queria pedir oração pela família dele, né? E principalmente Fábio, pela né? minha amiga. Eu tô anotando. Mas tá certo. Pronto. Eu também Alguém vou dar mais? uma lista Breno, aqui de. por Também favor, Breno. aqui vou dar uma lista de profissionais da saúde, né? Que estudaram comigo, que estão aí também atendendo o pessoal que está com Covid, com suspeita, sei lá. Eles Certo. estão trabalhando aí nas enfermarias e nas UTIs da vida. Fernanda, Thaís, Alisson, Ada, Arthur, acho que são só esses. Eu posso estar esquecendo alguém, mas por essa galera aí que
estudou comigo, que Ok. tá agora nesse momento aí. Ok. Cícero, eu vi que Cícero e Riadne entraram, né? Tem algum pedido de agradecimento? Casal 20. A da minha mãe, que ela foi afastada do trabalho, mas só porque tá gripada. Ok. Aí que eles estão afastando qualquer pessoa, né, que tiver gripado, só para não ter perigo. Certo. E agradecimento porque do projeto a gente conseguiu entregar mais cestas para ajudar o pessoal lá. Graças a Deus. É isso. Ok. Oremos. Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Pai, mesmo distantes, mas conectados em Ti, para te render graças, ó Pai, para dizer que Tu és soberano em nossas vidas, que Tu possa fazer morada em nosso coração eternamente, ó Pai. Que Tua palavra, Pai, seja viva e eficaz em nossas vidas, que possamos realmente mudar de atitude e ser cristãos melhores. Pai, nessa reunião Tu conduza, que Tu acho que o que for falar da minha boca e dos outros também, ó Pai, seja inspirado em Ti e que possa ser bênção, Pai, que possa ser edificação na vida do outro. Pai, em especial, agora vou por os pedidos e agradecimentos. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos conseguindo atender algumas famílias carentes. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que nós estamos tentando ao máximo abranger, ó Pai. Sabemos que muitas outras famílias ainda precisam. Nos ajuda, nos fortalece, nos renova, ó Pai. Abre nossos olhos para ver outras formas de ajudar também. Obrigado, ó Pai, pelo projeto Ser Criança, as famílias que estão sendo atendidas pelo projeto, ó Pai. Obrigado porque Tu continua fiel em nossas vidas e dando essa provisão aos justos e injustos, ó Pai. Pai, em especial, te peço pela vida de José, da família de José, ó Pai, que infelizmente faleceu, que Tu possa estar consolando a vida deles e protegendo também, ó Pai. Sabemos que esse vírus é muito contagioso, acho que as pessoas que ali puderam passar por ela, Pai, que se for possível não sejam contaminados também, para não aumentar a infectação, Pai. Ser com eles, dar uma noite de tranquilidade, ó Pai. Sabemos do resultado que foi hoje, mas tem misericórdia deles também, ó Pai. Derrama o Teu consolo na vida deles. Pai, obrigado, Pai, pela vida da mãe de Riane, que graças a Deus não está infectada. Continua protegendo, Pai. Sabemos que ela está na linha de frente. Dá uma tranquilidade, um renovo em seu coração também. Ser com a vida de Riane e dos seus entes queridos também. Pai, em especial, visita Luiz Pedro. Tu sabes a família, o que é que ele tem passado, ó Pai, as dificuldades com seu pai também. Que Tu possa estar abençoando, trazendo cura também para aquele lá, ó Pai, que sabemos que são servos Teus e são fiéis a Ti. Ser em especial, Pai, com a vida do Fábio. Sabemos que ele está nessa luta também. Tantos outros, ó Pai. Bem como os amigos de Breno que também que dispuseram, ó Pai, para ir ao campo de batalha, continuar ajudando, ó Pai. Tem misericórdia, dá proteção a eles também. Pai, obrigado pela Tua proteção, porque Tu continua sendo fiel em nossas vidas. Ser com a vida da mãe de Riadne, ó Pai. Tu sabes que ela tá gripada, mas que possa ser somente uma gripe simples, que não possa ser nada além disso, que ela possa se recuperar em breve, ó Pai. Sabemos que ela é fiel a Ti também. Outros pedidos e agradecimentos que eu não lembro, ó Pai, mas Tu sabes, que Tu possa estar respondendo a cada um aqui. Cremos num Deus que fala conosco, então fala conosco, ó Pai, queremos Te ouvir. É isso que te peço e já te agradeço. Amém. 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 Olha só, Olga está conosco. Que coisa. Meu pai, quase pastor. Ó, Cícero indo embora? Ah, não. Abriu para o Espírito Santo entrar. Meu cachorro. Ah, ok. Não é Espírito Santo não, o nome dele não, né? Não. Ok. Não é bingo. Lázaro, tu podia compartilhar, Lázaro, uma mensagem breve? A gente tem uns 17 minutos. Lázaro? Não. Tá comendo? O bom de Caleb é que ele é assim, né? Se vira nos 30, né? Ele pega a pessoa Até de porque surpresa, todos aqui não. Todos aqui sabem que é para compartilhar. Ninguém aqui entrou no projeto hoje. A não ser Emily. O resto, todos sabem que é para compartilhar. Cícero e Riad não vou deixar em mudo porque vocês estão comendo muito alto. Então, galera, eu até compartilhei no grupo que a gente tem aqui
um estudo que eu estava fazendo acerca da Páscoa, né? Que eu estava meditando um pouco sobre essa questão da Páscoa. E eu optei por dar ênfase no momento da ressurreição de Cristo, né? E, geralmente, quando a gente vai falar de Páscoa, ou a galera enfatiza muito a morte, ou a galera enfatiza bastante o significado antigo da Páscoa, né? Que vai lá da morte dos primogênitos e tal. Mas aí eu quis entrar com foco mesmo na ressurreição de Cristo. Assim, eu vou ler o texto. Olha tudo que Caleb tá espirrando. O ventilador de alguém, acho, não sei de quem. Eu vou ler o texto e depois, assim, para não se prolongar tanto, eu vou falar. É um ventilador, é? Tá fazendo barulho? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Melhorou? Então, eu vou ler o texto. Vou ler o texto bíblico e depois eu vou falar um pouco das conclusões que esse texto me fez ter, né? Aí, vamos abrir aí em Mateus 28. Mateus 28. Versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 10. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Bom, eu vou ler até aqui, certo? Até o 5, beleza? Para não estender tanto. O 5 até o 6, perdão. Eu vou ler o 6 novamente. O 6 diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Então, uma das reflexões que eu tive acerca desse texto é que aí neste versículo está contido, eu creio que a centralidade, eu posso dizer que o ponto-chave, o clímax da narrativa bíblica. Porque não faz sentido a gente pregar um evangelho sem ressurreição de Cristo. Não faz sentido. Porque quando a gente enfatiza ou dá o destaque apenas na morte, ou muitos consideram a morte como o ponto clímax, mas na verdade o ponto central da mensagem do evangelho é a ressurreição. Então, não é possível a gente falar de evangelho, falar de transformação de vidas, falar de recuperação de pessoas, falar de santificação, falar de quem é Deus, falar de como ele nos resgatou, sem falar da ressurreição de Cristo. Então, é isso. Cristo ressuscitou, né? A gente vai passar por várias coisas nesse mundo, né? Coisas positivas, negativas, experiências boas, experiências ruins, mas tudo isso um dia vai passar. E a gente tem a certeza de que um dia iremos ganhar um novo corpo, iremos habitar num novo lugar por conta dessa mensagem. Ele ressuscitou, né? E quem
caminhar nos passos dele, quem seguir a Cristo, vai percorrer o mesmo destino que ele percorreu. Ele veio aqui, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Da mesma forma, seremos nós, né? Estamos vivendo aqui, sabemos que temos uma missão, vamos viver essa missão, vamos morrer e acompanhando a trajetória do nosso mestre, vamos ressuscitar. Amém, eu acho que é isso. Amém. Amém. Que mensagem, hein? Uma mensagem mais, não é nem de esperança, é de certeza realmente que dias melhores estão por vir, né? Graças a Deus. Estamos vendo que entrou Falcão, né? Agora ele ligou a Can, a gente vê que menino bonito é Ismael. Ele é mais muito feliz, lindo. Tá? Muito lindo. Esse óculos é estiloso, viu? Me diga onde você comprou depois. Vamos à mensagem de hoje, tá certo? Os avisos paroquiais continuam, né? Então, continuem compartilhando a imagem das doações. Faz efeito, né? Algumas pessoas veem. Então, continue compartilhando isso. Eu soube hoje que tem uma família que, em outra denominação, na verdade, né? Na verdade, nem dentro da denominação, em outra igreja, que estava constrangida de pedir para sua própria igreja alimentos, porque eles estavam filmando. Então, a gente tem uma igreja hoje que está se preocupando puramente com o próximo em ajudar. Então, compartilhe essas imagens, porque talvez essas pessoas que precisam de alimentos possam ser alcançadas, tá certo? Devocionais diários continuam, né? Pedidos de oração da semana, Rian já colocou, então sempre veja qual é o seu pedido e continue em oração. Hoje vai ser adicionados novos, né? E outras pessoas para orarem também. Riadne está todo dia compartilhando o Espírito da Oração do Porta Aberta. Então, continua com isso. Semana que vem, expira o prazo, eu acho, do desafio da Ordem Bíblica. Eu acredito que ninguém cumpriu, então ninguém ganha prêmio. Mas fica aí por isso mesmo. Então, vamos para o estudo de hoje. A gente vai acabar, se Deus quiser, de 8h30. Então, vamos lá. Olha aí, temos um novo participante também no grupo. Já estou vendo. Ismael, você tá bem, Ismael? Eu tô com muito sono. Você tá trocando a noite pelo dia, meu filho? Que é isso? Nada a ver. Não. Agora, é porque eu tô acordando muito cedo. Hoje eu acordei 6 horas da manhã. Pra jogar CS. Pra ler a Não é Bíblia. pra jogar CS, Jogar não, né? CS foi depois Onde das que 11 6 horas. horas da manhã é cedo? Todo dia eu acordo dessa hora. Se eu tivesse me dito 4 da manhã, meu amigo. Só pra ir. Deixe de desmerecer o bichinho. Ele tá Renato. acordando cedo. Quem nasceu pra sofrer foi tu, não foi eu, não. Olha. Beleza. Estão conseguindo ler a tela? Já tá compartilhada? Tá. Já tô vendo aqui que meu irmão já falou. Tá. Então, o tema hoje é Deus, onde estás? Na verdade, isso aí foi um trocadilho com a música de Marcos Almeida, da banda Palavra Antiga. Se você não conhece essa música, por favor, pare um minutinho e escute, que ela é muito edificante e confrontadora. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. O que foi isso? O que foi isso, Olga deu velho? uma Eu surtada. tinha certeza que tinha aparecido uma barata. Não, eu sei não. Eu vou guardar os comentários do que eu acho que aconteceu. Gente, o tema de hoje é Deus. É Deus. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou mostrando a revista que super interessante. Que todo mundo fala sobre Deus. E todo mundo quer explicar Deus e todo mundo acha que conhece Deus por completo, tá certo? E a gente vai desmitificar algumas coisas e a gente vai trabalhar em outras. Hoje a gente vai estar começando a estudar sobre Deus. E uma coisa importante que vocês saibam é que hoje a gente está dando um enfoque maior ao Deus Pai. Algumas coisas se atribuem a Jesus Cristo e outras coisas ao Espírito Santo também, tá certo? Mas o enfoque hoje maior é Deus Pai. Vamos lá. A primeira coisa, a gente vai ter que definir o que é existir. Porque aí a gente vem aquela pergunta, né? Deus existe? Deus não existe? O que danado é existir? Existir é um verbo
que deriva do latim, que vem dessa palavra aí que vocês estão lendo, e tem o sentido de aparecer, surgir ou levantar. Na verdade, o exigir é uma junção de duas palavras, tá certo? O prefixo ex e o sistere. A palavra ex é uma preposição que significa a partir de ou trazer algo para fora. E, em sequência, o sistere significa colocar de pé ou firmar alguma coisa. Na verdade, o existir significa surgir a partir de algo firme. Nesse contexto, a gente pode entender que tudo que existe hoje foi criado por algo. Então, tudo que existe deriva de alguma coisa. Então, quando sempre vem com essa pergunta, Deus existe? Bom, Deus não existe. Deus não pode existir porque a gente, entendendo o significado de existir, pressupõe que Deus foi criado de alguma coisa ou a partir de algo. E a gente sabe que Deus transcende todos esses tipos de existência humana ou de criação. Existência de criação, melhor dizendo. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que Deus não existe, porque Deus não foi criado, Deus não surgiu a partir de algo. Deus sempre existiu e sempre existirá. Com isso, Deus não existe. Então, é uma afirmação que às vezes as pessoas se chocam, mas no contexto é isso mesmo que acontece. Deus é. E embaixo a gente tem algumas referências que mostram que como Deus se relaciona com o homem e mostra isso. E ele é bem enfático em dizer que a sua existência é bem antes, que a sua existência, entre aspas, né? Que ele sempre esteve no controle tudo, sobre todas as coisas, né? Então, eu queria que vocês abrissem aí Colossenses 1:17 e João 8:58. Quem abrir pode ler, por favor. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É isso. Pronto. Já tem a primeira. 8:58. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Pronto. Aí mostra que também Jesus tem esse atributo de existência além dos tempos. Porém, a gente tem que entender que como Jesus foi encarnado, ele teve um momento que foi criado. Então, Jesus já estava com o Pai na sua trindade lá na criação do mundo, já estava participando também, como assim afirma o versículo de João. Mas ele teve um momento que ele foi encarnado, e esse momento ele teve um início, tá certo? Mas os outros atributos Jesus compartilha com toda a certeza. Então, eu queria trazer basicamente essa introdução para que vocês percebam que a gente já consegue enxergar que Deus não existe, Deus é, porque ele permanece através dos tempos, ele nunca não teve um início, 1.0, ele sempre existiu. Ele é a fonte que deriva toda a criação, tá certo? O Caleb, por favor. Rapidinho. É porque tu falou que Deus não existe, aí agora tu falou que ele sempre existiu. Mas vocês sabem que esse termo existir pra gente é mais fácil de entender. Mas o sentido que eu digo assim, que Deus sempre existiu, é de sempre esteve. Se eu posso assim dizer. É porque, na verdade, Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus sempre é. Então, isso é complexo de falar, porque a nossa realidade é só um plano de uma criação. Mas para Deus não existe nem tempo, nem espaço. Então, para Deus não existe nada disso, entendeu? Então, não existe tempo, não existe hora, minuto, tempo. Então, tanto é que para ele, 1000 anos são um dia e um dia 1000 anos, nesse conceito. Mas a gente vai esmiuçar isso mais na frente. Por favor, Renato. Opa, não, é só sobre essa questão, porque quando a gente fala, como você bem estava falando, sobre existir da semântica da palavra, que é a partir de algo,
E aí nós estamos falando que Deus, no sentido de eternidade, ele sempre existiu. E isso também está atrelado ao quesito que Deus ele não é submisso à noção de tempo, uma vez que ele mesmo criou o tempo. Deus Isso. ele existe no passado, no presente e no futuro. Isso. É porque Cícero é capcioso nas perguntas, mas ele entendeu com toda certeza. Vamos passar. Então, até aí deu para entender, né? Deus não existe porque ele não foi criado a partir de algo. Deus é porque ele sempre permanece, tá certo? Qual seria, então, a definição de Deus? Bom, a gente não pode definir Deus porque nós somos... Primeira coisa que a gente é uma criatura, né? A criatura não pode definir um criador. Então, imagine você que fez um celular, vocês não, né? Alguém que fez um Steve Jobs, que fez o celular e o celular começasse a definir o seu criador. Isso é impossível. É a criatura que é definida pelo criador e não o criador pela criatura. Então, toda essa noção de sentido, de propósito, é Deus que coloca em nossas vidas. E não é nós que puramente temos que colocar um propósito na nossa vida. Isso é inconcebível, porque apesar de ter liberdade, mas o sentido maior do propósito está entre o Criador para a sua criatura, não da criatura para o Criador. Tá certo, Caleb, mas nós somos seres pensantes e eu discordo disso. Mas no ponto de vista lógico, não faz sentido uma criatura colocar um propósito em sua própria existência. Esse propósito deveria ser previamente definido. E aí a gente entende os propósitos de Deus para a nossa vida, porque ele é bem superior a nós que somos seres limitados. Então, se a gente for tentar definir Deus, a gente não consegue. A gente consegue entender basicamente o que Deus tem, os atributos que Deus revela a partir das Escrituras. Por isso foi tão importante a gente começar os estudos do Galhos Secos estudando a Bíblia. Porque se a gente entende a Bíblia, que é uma Bíblia, ela não contém erros, que ela fala realmente a verdade, então a gente pode estudar qual é o conteúdo dela. E todo o conteúdo dela fala de Deus e fala da vida de Cristo, tá certo? Então, aí a gente vai esmiuçar através desse conteúdo quais são os atributos ou qualidades que Deus tem, que a gente pode entender um pouco mais da essência de Deus, tá certo? Então, essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso, descrevemos com base apenas no que ele revelou a seu respeito. Tais descrições apontam igualmente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Aí tem um texto de Eclesiastes 6:12 que diz: pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Então, basicamente, Deus está dizendo assim, olha, vocês são bem limitados, você tem um período certo de vida e nada mais vocês conseguem entender nesses 80, 100 anos da sua vida. Como é que vocês podem definir um ser que é eterno, que ultrapassa todas as eras, todos os anos? Então, isso realmente é inconcebível. Então, até agora, a gente tem duas definições, duas certezas, na verdade. E são duas certezas negativas. Uma, que Deus não existe, e a outra é que a gente não pode definir Deus. Mas vamos continuar o estudo para ver se a gente consegue tirar algo positivo na questão de adicionar algo para a gente, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a estudar os atributos de Deus. Mas antes de estudar os atributos de Deus, a gente vai ver quais são essas categorias. E basicamente, eles se dividem em dois tipos de classificações. A primeira, que são os atributos morais e naturais, que são atributos morais e que são atributos naturais. Os atributos morais envolvem a vontade de Deus. E os atributos naturais, a sua essência. Aí eu coloquei exemplos. O exemplo mais básico de essência do atributo de Deus seria a sua eternidade, imutabilidade. Mais na frente a gente vai estudar o que seria isso. E morais, como é vontade, tem santidade, justiça, amor, entre outros, tá certo?
Então, a primeira classificação é atributos morais e naturais. E a segunda, que é um pouco mais fácil, são os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que danado é isso? Atributos incomunicáveis é somente aqueles que Deus tem e não compartilha com a sua criação. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus participa e compartilha com a sua criação. Lembra que a gente, em Gênesis, a gente é a imagem e semelhança de Deus? Nessa imagem e semelhança, a gente pegou algumas centelhas de atributos de Deus. Então, por isso que a gente vê que a gente tem sede por justiça, que a gente ama, que a gente busca a santidade. Então, são atributos que Deus compartilha com a gente. Não quer dizer que esses atributos em nós humanos é perfeito, não. Mas é compartilhado conosco. Já os atributos incomunicáveis, somente Deus tem e ele não compartilha com a sua criação. Acho que o mais famoso deles pode ser assim a eternidade, já que Deus não teve nem começo e não tem fim. E a gente teve um começo, a gente vai ter um fim carnal e depois a gente vai viver o eterno, né? O eterno de não mais ter um final. Mas a gente teve um começo, tá certo? Deu para entender até aí? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tudo certinho. Alguém mais? Tudo certinho. Vou seguir. Certo, agora era bom botar alguém para ler, né? Porque eu já O povo tá muito calado. Já estou me cansando de ler. Mas vamos lá. Alguns atributos... Eu posso ler, se quiser. Opa, obrigado. Mas aí... Eu vou dar um momento para vocês lerem. Pode ficar tranquilo. Breno tá aqui falando que não tá conseguindo entrar de volta. Não sei o que houve. Eu acho que pode ser a internet dele, né? Bom, a gente vai estudar agora realmente os atributos de Deus, tá certo? E aí tem o primeiro atributo, que a maioria de vocês gostam, que é o amor. Então, toda essa noção de amor terreno que a gente tem é porque Deus compartilhou com a gente. Então, a gente vê que ele é um atributo comunicável de Deus, que vai também da sua essência, né? É um atributo, acho que natural dele. E ele compartilha com o homem. E o homem tem essa vontade de amar e de se relacionar. Então, Riane, por favor. Deus é amor. Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Isso é graça. O amor foi derramado no coração do cristão e quando Deus corrige, demonstra amor pelos seus filhos. Amém. Então, essas são as particularidades do amor. Eu vou dar uma breve pausa nesse compartilhar de coisinha, porque eu quero que vocês diferenciem o seguinte. Olha, hoje o amor humano, vamos botar assim, ele participa de 4 amores, assim diz a psicologia. Mirelle não está aqui, então ela não pode me corrigir, só depois, mas existem os 4 amores. Vou fazer aqui propaganda no meu livro de C.S. Lewis, que fala dos 4 amores, que são aqueles, o eros, que é o amor erótico, o amor romântico, o amor fraternal, o amor de caridade e o amor platônico. Então são esses 4 amores que se derivam do amor humano. A gente vai entrar aqui em 4 derivações que são desdobramento desse amor para com a Terra. Então não é basicamente esses 4 amores humanos, mas sim os 4 amores, 4 não seria nem amores, mas seriam ações que derivam desse amor celestial, tá certo? Então, feito essa explicação, vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, tá certo? E aí a gente tem algumas noções, que essas características ligadas ao amor a gente divide em bondade, misericórdia, longanimidade e graça. Aí a gente tem as 4 derivações desse amor celestial. Então são 4 coisas que são intimamente ligadas ao amor, tá certo? Lázaro, tu podia ler? Lázaro? Espera aí, é o microfone. Aí, pegou. Vem para que fora. demora para eu ativar o microfone. Sim, vamos lá.
Há algumas características ligadas intimamente ao amor, até mesmo fazendo parte dele. São bondade, misericórdia, longanimidade e graça. A bondade divina pode ser definida como a preocupação benevolente com suas criaturas. Atos 14, 17. Não precisa A ler o miseric- texto, não. Pronto. Precisa não, Isso, né? desculpa. O texto da referência bíblica não. Isso aí fica para vocês estudarem mais tarde. E outra coisa, por favor, corrijam se tiver alguma citação errada, tá certo? Às vezes na pressa eu copio, colo e às vezes passam uma citação errada. Então, por favor, confira essa referência bíblica que eu estou colocando. A misericórdia é o aspecto da bondade que faz Deus demonstrar piedade e compaixão. A longanimidade fala sobre o controle diante das provações. Graça é o favor imerecido de Deus demonstrado primariamente pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Pronto. Basicamente, vocês falam muito disso, né? De misericórdia e graça. Então, quando vocês falarem agora de misericórdia e graça, tudo isso deriva do amor que Deus tem para conosco, tá certo? Que misericórdia seria aquele castigo que a gente merece, mas Deus não dá. E graça seria aquele favor, aquele benefício que a gente não merece, mas mesmo assim tem, tá certo? E tudo isso deriva do amor que Deus tem para conosco, tá certo? Alguma dúvida até aí? A gente precisa exercitar muita longanimidade, Caleb, nessa época de provações e isolamento. Meu amigo, pense numa coisa que é difícil. Eu nem peço a Deus mais paciência nem longanimidade, porque às vezes realmente ele coloca as situações para eu colocar ela em prática e às vezes eu falho. Eu tenho realmente falhado nisso, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, não tem muita longanimidade, tá bom? Mas eu peço a Deus misericórdia, porque eu mereço alguns castigos de vez em quando quanto a isso também. Vamos dando sequência. Eternidade. E aí vem aquele contexto que a gente estava estudando sobre Deus não ter um início, tá certo? Então Deus sempre existiu, ele é um ser eterno. Lembrando que Deus não obedece às leis do Cronos, a lei do tempo, nem às leis do espaço. O atributo da eternidade significa que Deus não tem o começo nem fim. Sua existência é eterna, tanto no passado como no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. A alta existência de Deus está intimamente ligada com a sua eternidade, pois não tem começo e ele não foi criado por outro, existindo por si só. A Bíblia fala da eternidade de Deus nesses dois versículos aí, são bem legais, por sinal. Então, marque aí esses versículos para ler mais tarde. Uma das implicações da eternidade de Deus é que ela nos dá muito conforto, visto que ele nunca deixa de existir e seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos está assegurado. Ou seja, isso dá uma segurança de saber e confiar em Deus, já que ele sempre existiu através das eras, então nenhum problema é novidade para ele, assim como dizem Eclesiastes, né, que não existe nada debaixo do sol que seja novo, então tudo isso que estamos passando, ele já viu e dá um conforto realmente, então dizendo que tudo isso aqui que a gente está passando é passageiro, já que o Deus eterno está sob controle e está vendo e monitorando tudo isso que está acontecendo, tá certo? O outro atributo, sim, a eternidade é um atributo incomunicável, só Deus tem, tá certo? Então a gente não compartilha desse atributo. Imutabilidade também é um atributo que só ele tem, já que ele não compartilha com a sua criação esse atributo. Então, só Deus é imutável. E o que danado é imutável? Quer dizer que ele não muda. Ele permanece a sua essência através dos tempos. A Bíblia ensina sobre a imutabilidade em Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. E aí se levanta um problema, tá bom? Um problema levantado dentro desse assunto e se Deus se arrepende? Em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu do que ter feito, né? E aí vem uma explicação do autor, que aí eu trouxe para vocês também, e a gente pode até debater sobre isso. Na verdade,
tal linguagem não corresponde ao que os homens vivenciamos no arrependimento. Tanto a imutabilidade como a sabedoria e a onisciência de Deus tornam vazias as ideias que ele muda seus planos eternos ou que se arrepende de algo que fez. Nesse caso, o arrependimento é mais uma linguagem antropofórmica. O que danado é isso? É uma linguagem, uma tradução feita para que o homem entenda o que está se passando. Mas não quer dizer que Deus se arrependeu. E sim que pode até dizer assim que Deus não é que teve compaixão, porque Deus não se compadece nesse sentido de voltar atrás. Mas que Deus, tudo isso já estava pelo controle de Deus, mas que a gente não consegue dimensionar o sentimento de uma forma que não fosse arrependimento, que fosse assim. Deixa eu tentar explicar uma linguagem que seja aceita por vocês, que não seja heresia, né? Mas é uma mensagem mais próxima ao nosso dialeto e quer dizer que Deus ouve ou escuta o nosso clamor e intervém ao nosso favor também, tá certo? Não quer dizer que ele mudou seus planos, mas diz sim que Deus interveio através da nosso clamor, tá certo? Falei alguma besteira, Lázaro, Renato? Estão aí? Não. Caleb. Ô, Caleb, vê só, tu falou que no fulaninho de tal deu essa explicação aí, mas quem é fulaninho de tal? Quem é fulaninho de tal é um autor anônimo, mas aí essa explicação eu já peguei contextualizada por outras pessoas. Mas Não, essa daí foi a mais completinha que eu trouxe em resumo para vocês, tá certo? Beleza. Mas tem um livro em PDF que vai falar sobre os atributos de Deus. Aquele que eu mandei para tu, Calebinho. Depois eu até podia mandar pro grupo. Ele é bem didático, assim. Os atributos de Deus de A.W. Pink. O nome dele é A.W. Pink. O A é de Arthur, parece. Arthur W. Pink. Muito bom. E como o Lázaro falou no grupo, ele é reformado, tá certo? Então ele não é... Eu acho que... Breno? Fala aí, Breno. Eu acho que tem uma parada muito também de Deus ele não se contradizer. Perfeito. Na época de Moisés, existem várias oportunidades que Deus poderia se irar contra o povo, poderia vir juízo de Deus contra o povo. Porém, Deus já tinha prometido que o povo de Israel ia ser a nação santa, que eles iam herdar a terra que mana leite e mel e tal. E com isso, era tipo o argumento que Moisés ele sempre usou quando ia rogar a Deus pelo povo de Israel, né? Então eu acho que também tem essa parada de Deus não se contradizer. Perfeito. E faz sentido nos outros atributos. Já que Deus é um Deus eterno, que ele consegue ver a história por completo, Deus não mudaria sua essência por uma vontade ou capricho terreno ou momentâneo do homem. Entendeu? Então, o que Deus tem falado nos nossos corações, nossa promessa que Deus, ela é muito mais do que as nossas vontades de sim ou não. Por isso também que Deus não se arrepende ou Deus não coloca e tira o nosso nome do livro da vida. Eu pequei, seu nome vai ser apagado. Eu me arrependi, seu nome volta para lá. Não. Já que ele enxerga a nossa vida por completo, essa imutabilidade na sua essência permite que ele continue numa linha constante, sem alternância. Isso dá uma confiança e uma tranquilidade para a gente. Pode falar. Outra coisa que também ajuda a gente a compreender essa imutabilidade é porque essa linguagem antropomórfica também ela trata sobre a linguagem da personificação de Deus, quando a gente atribui olhos, mãos, que são características do corpo humano à figura de Deus. E o mesmo acontece com sentimentos. A gente, dentro da nossa limitação, a gente acaba fazendo comparações de figuras comparativas nossas, humanas, tanto físicas quanto emocionais,
para tentar expressar algumas atitudes de Deus. Perfeito, isso mesmo. Então a gente tenta, através dessas terminações, tornar Deus mais próximo e pessoal a um ser humano visível, vamos botar assim, né? E aí o que eu estava falando, né? No final do parágrafo ele diz: a imutabilidade de Deus também nos conforta e encoraja, pois sabemos que as suas promessas não falharão. Deus também mantém sempre a mesma atitude contra o pecado. Ou seja, Deus detesta o pecado e nunca vai arrumar um jeitinho brasileiro de aceitar o pecado. Continuando, a gente tem mais uma característica que vai muito parecida com a eternidade, mas nesse caso é a infinitude. A infinitude significa que Deus não tem limites ou limitações, tá certo? Ele é ilimitado nessa questão. Ele não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. E esse atributo a gente vai ver que, particularmente para mim, buga muito a minha mente quando se fala da onipresença. Mas a gente vai chegar lá, tá certo? E aqui ele fala que a infinitude não é o mesmo que a onipresença. A infinitude aponta mais para uma transcendência de Deus, já que não está limitado para o tempo e espaço. E a onisciência que aponta para a iminência de Deus de saber todas as coisas em todos os lugares. Então, saber de tudo, né? Então, misturei muita coisa aí. Vamos por partes. O que danado é a onipresença? Onipresença é Deus estar em todos os lugares. E a onisciência é Deus saber todas as coisas. A infinitude vai além disso, que seria o conjunto dessas dois atributos, que quer dizer que Deus não está nem limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela sabedoria humana ou de outras coisas que ele foi criado, tá certo? Então, é uma transcendência muito mais além do que podemos imaginar. É um atributo até complexo de definir, porque vai além de nossas compreensões, o poder de Deus para com essas limitações, propriamente dito, tá certo? É um pouco meio complexo, mas vocês vão entender quando a gente falar específico entre onipresença e onisciência. Justiça. Justiça já é mais simples, né? A gente sabe que nosso Deus é justo para julgar a todos. E às vezes nós, como seres humanos, a gente quer pegar esse atributo por completo e achar que a gente é Deus, né? E essa sede que a gente tem por justiça é somente um reflexo que a gente tem da justiça divina. Então a justiça está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. A Bíblia muito enaltece a justiça de Deus, como aí está as referências bíblicas. Então, justiça é um atributo mais simples, porque a gente sempre fala disso na nossa igreja, né? Que Deus é justo para julgar a gente e tal. Que a gente não deve julgar o ser humano com os nossos padrões, né? E sim pela justiça de Deus. E é um pouco complicado, porque às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer o acrescentares e colocar todo mundo numa mesma forma, mas não é bem assim não. Então tem certas atitudes que fulaninho funciona, e tem outras que fulaninho não funciona. E somente Deus que pode julgar se é certo ou errado. Liberdade. Liberdade independe das suas criações e das suas criaturas e da sua criação. Esse atributo Deus compartilhou com a sua criação nesse sentido de escolhas. E aí a gente vê muito o livre-arbítrio também. Aí a gente, mais na frente, a gente vai entender o porquê Lúcifer se rebelou, né? Lúcifer não, Satanás se rebelou. E porque a gente tem escolhas de aceitar Cristo, aceitar Deus e não aceitar, por conta dessa liberdade. Então, Deus é livre, ele não é submetido a nenhuma de nossas escolhas, nem nenhum das suas criaturas também. Então, ele tem essa liberdade. Isaías expõe que a liberdade e a independência de Deus como uma pergunta retórica. Jesus mostrou que Deus exerce sua liberdade ao executar livremente a sua vontade. Isso significa que Deus é livre para tudo? Não. Na verdade, ele é limitado apenas pela sua própria natureza. Assim, a santidade dele o impede de pecar e a eternidade dele o impede de morrer. A perfeição de Deus não é afetada por esse tipo de limitação, e sim mantida.
A liberdade de Deus nos mostra que ele não tem quaisquer obrigação para conosco, a menos que ele mesmo queira se comprometer. Desse modo, não temos qualquer direito de fazer cobranças a Deus. Isso exemplifica que a gente não pode fazer barganha por Deus. Eu estou fazendo jejum há não sei quanto tempo e Deus não me ouviu, Deus não realizou o meu pedido. Não. Deus é livre para fazer o que ele quer, da maneira que ele quer. Ele não está preso a atos e a ritos humanos. Ok? E lembrando que o sentido do jejum é totalmente outro. Nunca o sentido do jejum foi vou fazer jejum para obter algo. Na realidade, o jejum é um processo de santificação e de exaltação própria. Eu estou jejuando porque eu estou precisando vencer algo em mim, mudar algo em mim, vencer as minhas vontades carnais. Mas nunca é para se obter graça ou favorecimento de Deus em nada. Esse período de quarentena a gente está fazendo um jejum forçado de não sair de casa, né? E está sendo um período de santificação da gente, quando a gente tem mais tempo para ler a Bíblia, para a gente para orar e para interceder por outros também, né? Então, vai muito no que tu tá falando. Eu falo muito disso, Caleb, porque infelizmente no nosso meio evangélico foi disseminado algumas superstições de gospel referente a jejum, referente a ser dizimista, né? Tem muita gente que se apoia naquele versículo que se abrirão as portas do céu. Então, eu vou ser dizimista porque Deus tem a obrigação de abençoar. E a gente tem que ter muito cuidado com essas superstições de gospel. Isso. Onipotência. E vocês aí percebem que onipotência eu coloquei em outra cor, porque a gente vai abordar isso num estudo único sobre onipotência, tá certo? Mas alguém poderia me dizer o que danado é onipotência? Poder fazer todas as coisas. Poder infinito, poder absoluto. Opa! Agora que vai... A gente vai cair nessa questão filosófica. Será mesmo que Deus pode fazer todas as coisas? Que ele queira. Segundo esse contexto, né? Deus pode mentir? Para que ele vai mentir? Aí a gente vê, né? A gente vê algumas limitações na onipotência de Deus. No tópico anterior, tu falou sobre essas limitações. Oi? Na questão da liberdade, no tópico anterior, tu falou sobre essas limitações. Tipo, perfeito. Que Deus Exatamente. não pode pecar por causa da natureza dele, não pode morrer por causa da eternidade, enfim. E mais uma vez a gente vai ver que essa onipotência, esse poder absoluto, tem algumas regrinhas que devem ser observadas. Quem me chamou? Eu, Caleb, Renato. Eu vou fazer uma coisa nesse quesito, a gente tem que observar o seguinte: em termos de poder, Deus ele é onipotente porque ele pode criar qualquer coisa a partir do nada, do zero, da inatividade. Agora, a gente vê que quando é colocado a sua bússola moral e de sentido em referente às suas características naturais, Deus ele próprio, ele se limita, porque ele não se contradiz. Em termos de poder, sim, ele pode tudo. Ele é onipotente em poder. Agora, em termos de fazer, o próprio Deus ele se limita através da sua bússola moral e das suas características naturais. Se bem que eu não considero isso como limitação, porque não faz sentido ele fazer uma coisa que ele mesmo considera errado. Não é limitação, é a opção que ele realiza para não ser ilógico, tá certo? Então, ele tem realmente um poder de criar, de fazer várias coisas. A questão é que ele não tem o porquê de fazer, não tem um motivo que justifique fazer algo que ele mesmo não pode fazer. Então, seria uma contradição na própria essência de Deus, seria um Deus totalmente contraditório nessa questão de
fazer algo que ele não pode realizar e ficar assim, não sendo mais onipotente. Então, se ele é todo poderoso, ele não pode fazer alguma coisa que anule seu poder, tá certo? Então, seria nesse sentido, tá bom? E aí a gente vê as limitações de Deus, e a gente tem as limitações naturais. Aí tá os textos, por favor, leiam. As limitações autoimpostas, que são as limitações que ele mesmo impõe para si. Por exemplo, ele disse que não iria mais destruir o mundo de uma forma. Então, foi uma limitação que ele mesmo impôs para si, para não se contradizer. E uma limitação por definições que fogem à lógica. Exemplo aí, o mais básico, 2 mais 2 igual a 6, ou fazer um triângulo de 4 pontas, ou fazer uma esfera quadrada. São coisas totalmente ilógicas que fogem esse tipo de ordem celestial imposta por Deus. A gente vai abordar a onipotência aí a gente vai abordar realmente o que Deus não pode fazer. A gente vai dizer que Deus não pode mentir, Deus não pode fazer isso, aquilo, outro, e vai explicar versículo por versículo, tá bom? Mas aí é só mesmo um panorama geral que onipotência não é poder fazer o que quer fazer, que tem todo o poder. Existe em ordem no poder de Deus também, como tudo que ele faz. Tá bom? Isso é tudo muito estranho. Esse negócio de dizer que Deus não pode mentir, por exemplo. Deus não mente, tá? Mas não porque ele não pode. Porque ele não quer, simplesmente isso. Assim eu vejo. Mas assim, se Deus... A gente tentar regrar Deus é esquisito pra mim. Mas aí ele estaria se negando. Por exemplo, se Deus diz que ele é fiel, como é que ele está dizendo que ele pode mentir? Aí que tá. Pode ser que ele possa. A gente não está regrando Deus, é porque ele próprio se regra. Tipo, é ele que se limita. Não é a gente que está limitando, é ele que está impondo essas limitações. Ele coloca isso porque, para não ser ilógico, não seria lógico a gente estar trabalhando um Deus que ele é fiel, que ele permanece através do tempo e ele muda a sua vontade, ou que ele mente. Que segurança a gente teria num discurso de alguém que mente? Não tem como. Pois é, eu não estou dizendo que ele mente. Não, eu entendo, mas entendo que não mente, mas que ele não poderia mentir também. Porque aí é outro pudesse, porque se ele pudesse mentir, ou pudesse de fazer a mentira, de proferir uma mentira, já é um verbo de dizer assim, ele pode mentir a qualquer momento, a gente teria um conflito na própria essência de Deus, entende? Então, realmente, ele pode muitas coisas, mas existem coisas que ele não pode para não fugir, não contradizer a sua própria natureza. Eu acho que isso é uma regra de relacionamento de Deus com o homem. Tipo, é como se Deus dissesse, tipo, no meu relacionamento com o homem, eu não vou mentir. Isso é uma regra para mim. Mas aí não é somente com o homem, é na sua essência por completo. Porque, por exemplo, eu entendi o seu discurso, o discurso assim, puramente lógico, mas a gente tem que entender que na essência completa de Deus, Deus é um Deus de verdade, e a gente trabalha isso. Então, só a gente levantar a hipótese que Deus pode mentir em qualquer momento da eternidade, a gente quebra esse contexto, a gente quebra esse castelo construído dizendo que Deus é verdade. Porque se a gente afirma aqui que Deus pode mentir a qualquer momento, não que ele vá mentir, mas que ele pode mentir, só em levantar isso não dá mais certeza e credibilidade ao nosso Deus. Eu tô ligado, mas dizer que ele não pode mentir é a mesma coisa dizer que ele não é onipotente, porque ele não pode. Mas, então, ele tem coisa, essa onipotência é limitada também nessa questão. Porque realmente a gente pega esse contexto de onipotência e diz assim, Deus pode realmente fazer todas as coisas, mas não é assim. Tem coisas que Deus não pode fazer. E não pode fazer, não porque ele não tem o poder de fazer, mas porque se ele fazer, ele vai desobedecer várias regras que ele mesmo instituiu para si. Entende? Mas é nesse contexto. Porque a gente tem... O problema todo é porque a gente tem esse contexto de onipotência que Deus pode fazer todas as coisas. A gente pega errado aquele versículo que Deus pode fazer todas as coisas e coloca para Deus. Mas não é assim, não. Existem coisas que Deus não pode fazer. E também coisas que a gente também não pode fazer. A gente não pode voar, criar asas e voar. Não.
Então existe uma regra previamente lógica obedecida para o homem. Não é que vai ser feita assim, desse jeito. Porque Deus não é um Deus de confusão. E eu acho que... Caleb, eu posso falar um pouquinho? Pode. É Meirelles. Eu Chegou. acho também que entra também na questão... Cheguei, André, cheguei. Chegamos. Eu acho que também é na questão de exercitar o livre-arbítrio, né? Trazendo um pouco dessa questão de Deus não poder fazer tudo pelo homem também. Porque, partindo desse princípio, anularia outras questões, como tu falou aí, né? Se ele é onipotente e ele mentisse, anularia outras questões do quesito Deus, né? Seria um conflito que iria gerar outro conflito e um monte de princípios que Deus já previamente instituiu para o homem, como um discurso, como o Breno estava falando, iria se caindo e ia virar uma confusão, realmente. Mas eu estou entendendo o que Cícero levantou nessa questão do poder. Mas é porque a gente realmente tem um conceito de onipotência errado. A gente acha que, por poder fazer tudo, a gente pode, inclusive, pecar. E não é assim, não. A gente tem uma ordem nessa onipotência que a gente tem. Caleb. Lázaro. E também tem a questão da nossa limitação em não conseguir compreender a totalidade da pessoa de Deus, né? Então, com certeza, vai ter muitas coisas que a gente não vai entender e a gente só, de fato, vai entender quando estivermos com Ele, quando estivermos na glória. Eita. Né? Amém, eu ouvi o amém? Isso Amém. mesmo. Amém. Então, por mais que a gente busque sistematizar o conhecimento, organizar, dividir por temas e tal, tudinho, isso é uma tentativa nossa para tentar compreender quem é Deus, né? Mas aí a gente não vai ter... Mas não vai caber em nós, né, Lázaro? Não vai caber, por mais que a gente tente, não vai caber, não. Isso. Exatamente, porque Deus ele é totalmente infinito, Deus é totalmente santo, totalmente completo, e a gente é finito, a gente é pecador e a gente é incompleto. Então, a gente não vai ter como chegar à definição completa da pessoa de Deus. A gente vai ter que se conformar com é assim porque é assim. Algumas vezes a gente vai ter que admitir pra gente Chicó, né? é assim porque é assim mesmo. E é fé, é questão de fé. Não sei, só sei porque foi assim. Não sei, só sei que é assim. Bom, mas eu acredito que Cícero compreendeu o que está se falando realmente, mas ele estava mais preocupado nesse termo de onipotência, de poder fazer tudo, tá bom? Não é isso, Cícero? E porque ele questiona tudo mesmo. Ele é assim. É isso mesmo. E esse último ponto aí, Esse último ponto aí, Caleb, limitações por definição que fogem à lógica. Esse exemplo podia ser um exemplo bíblico, né? Podia ser o quê? Um exemplo bíblico, ou sei lá. Bíblico. Não 2 mais 2 igual a 6, triângulo de 4 pontos. Porque 2 mais 2 igual a 6 matematicamente pode ser. Olhe. Eu posso dizer isso, que um professor já fez 2 mais 2 igual a 3 na minha sala. Eu já vi esse exemplo já, mas isso aí envolve números irracionais também. Mas, enfim, o que a gente coloca aí, limitações por definição, se a gente for trazer para a Bíblia, é como colocar que um pecador pode ir para o céu. Um pecador sem arrependimento ir para o céu. Foge à lógica de sua promessa. Ok? Eu vou entender isso como ok. Ok. Aqui na câmera. Mas eu não estou vendo a câmera, eu só consigo ver os slides. Ok, Caleb, ok. Vamos lá, aí tá. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Sua perfeição tem coerência com o fator integrante. A perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Em relação ao cristão, o poder de Deus é principalmente relevante quanto ao Evangelho,
a segurança e a ressurreição. Então, essa onipotência nos garante que essas coisas vão ser feitas. Então, a gente pode propagar o evangelho, que a gente vai ter segurança na sua palavra e na sua promessa, e que um dia haverá ressurreição para nós também, tá certo? Eu entendi o tá certo, né? Enfim. Tá certo. Tá certo. É muito bom quando vocês falam, porque aqui eu me sinto um pouco só. Na verdade, não tô só porque eu tô com meu irmão hoje, mas... Eu quero ler, porque eu tô cansado de ouvir tua voz. Tá certo. Obrigado. E mais uma Vai, coisa, Mirella e por Pato, favor. vocês são lindos. No meio da aula. Essa foi a frase que eu ouvi, foi? Foi sim, porque é a verdade. Que... Não entendeu, não? Ele falou que só vocês dois são feios. Vamos continuar. Deus Ficou sabe com ciúme. todas. Riadne e Cícero, vocês são lindos Deus também. faz tudo perfeito. Então, se ele faz tudo Obrigado. perfeito, ele me fez perfeito e a meu noivo também. Obrigada. Mas só que o irmão Lázaro pode mentir. Deus não. Os olhos da fé é maravilhoso nesse momento. Ó, deixa eu ler. Deus sabe tudo. Deus sabe. Desliga o microfone dela, Caleb. De uma forma maravilhosa e linda o Senhor me criou. Então, acredito naquilo que está nos salmos. Deus sabe todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Não há coisas ou assuntos que ele não conheça melhor que outros. Ele conhece tudo igualmente bem. Deus nunca tem dúvidas, nem busca respostas, a não ser quando, de modo didático, inquire os homens para o próprio bem deles, como em Jó. As Escrituras enaltecem o conhecimento ilimitado de Deus. O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança, conforto e sobriedade, sem álcool. O título tá errado, né? Porque tá onipresença. Quê? Deixa eu ver. Como assim? É onisciência, desculpa. Ah, é Perfeito. verdade. Boa observação. Ah, Boa observação. Tá vendo que eu cometo erros, Deus não, tá certo? Mas corrijam aí, é onisciência. Eu tô até procurando mesmo. E a onisciência é saber que Deus sabe realmente todas as coisas. E a gente vai estar... eu vou até botar a câmera e vou tirar o compartilhamento para ficar totalmente a minha tela, tá certo? Que agora eu sou um pouco egocêntrico. Essa onisciência não quer, para mim, Caleb, e a gente vai entrar agora numa discussão, não quer dizer que Deus já determinou todas as coisas para nós. Desse ponto de ciência, então já está tudo definido. Então a gente é só uma marionete na história de Deus. Para mim, eu entendo que Deus conhece e Deus sabe todos os caminhos possíveis da minha escolha. É como se eu fizesse assim, eu vou jogar esse celular ali. Deus sabia que eu ia fazer isso. Se eu não fosse jogar esse celular, Deus também sabia que eu poderia fazer isso. Então, nesse multiverso que a gente pode ter de escolhas, Deus conhece todas as escolhas, porque Deus sabe de todas as coisas. E tem essa onisciência em saber de tudo. Então, nada foge ao controle dele, porque todas as coisas possíveis que eu poderia fazer, ele sabe que eu poderia fazer. Não quer dizer que ele já determinou uma história, diz assim, por conta disso, Caleb já é pecador. Não, eu tenho muitas escolhas, mas todos os caminhos Deus conhece. Deu para entender? Eu entendi, mas eu queria saber a tua perspectiva por aquela questão de propósitos. Então, a gente tem que entender que Deus para nós tem o propósito de seguir a Ele, que é o propósito geral, e tem aqueles propósitos específicos. Eu acredito sim que na história existiram homens que tinham um propósito específico na história geral. Ou seja, era preciso fazer isso, aconteceu isso. Mas eu não entendo como uma determinação do próprio Deus. Eu acredito que foi uma coisa inevitável. Então, todas as minhas escolhas, inevitavelmente, iriam calhar naquilo. É como se fosse um grande labirinto e só houvesse uma saída. Então, eu poderia escolher vários locais, mas só ia ter uma mesma saída. Como a gente tem hoje. A gente pode escolher muitas coisas, a gente pode fazer o que fazer, mas a gente só tem um final, que é a morte. Então, a gente pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas a gente só vai convergir em uma única saída, que é a morte. Ok? Respondida mais ou menos a pergunta.
Mais ou menos, né? Tá certo. Depois a gente conversa sobre isso. Inclusive, eu tenho até um livro aqui, 40 dias com propósito. Eu fiquei numa semana, eu não consegui os 40 dias, não. Então, isso é uma tretosa, né? Isso é uma tretosa bastante, que cabe uma aula apenas sobre isso, né? E é pouco, né? Que a gente não vai terminar realmente. E é pouco, porque a aula vai ser para a gente mostrar as diferentes linhas acerca disso. Tem uma linha que vai dizer que Deus determinou. Então, é isso aqui. Deus fez isso, pronto. O que aconteceu é isso. Tem uma linha que vai dizer que Deus permitiu que os seres humanos fossem livres, que é a que se aproxima mais do livre-arbítrio. Então, todo mundo faz o que quer, mas no final Deus vai saber, Deus já sabe o que vai acontecer. Tem uma linha que diz que é a mescla, né? Deus já colocou os papéis, Deus já determinou tudo, todos os papéis, e os seres humanos foram assumindo esse papéis de acordo com as suas liberdades, e Deus já sabia o que iria acontecer. E assim, é treta, minha gente. Vamos mastigar isso com carinho. Vamos degustar isso com carinho. Certo? Não tem realmente um consenso. Não queiram a resposta agora. Não tem um consenso porque, assim, a Bíblia não é totalmente clara quanto a isso, entendeu? Então, aí a gente tá partindo para o campo da suposição, tá? Aí vocês também são livres para pensar da maneira que vocês queiram quanto a isso, desde que não fuja da Bíblia, tá bom? Não adianta dizer que Deus é somente um ditador que somente determina isso aí. Eu não vejo base bíblica não, tá bom? Santidade. Santidade significa que Deus é separado. Riadine quer ler ainda? Minha voz, eu tô até com medo de falar. É porque ele desliga o microfone, esse menino, ele é ditador. Significa que Deus é separado de tudo. Demorou? Vai, Riadine, eu tava só com saudade de te aperrear mesmo. Pode ler. Tinha gente na porta, espera aí, ô avançado. Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que, ao mesmo tempo, é completamente puro e distinto de todos os outros. A santidade, muito enfatizada por Deus no tempo do Antigo Testamento, foi muito enfatizada. E no Novo Testamento, a santidade é uma qualidade marcante de Deus. A santidade torna-se... Oi, Camila! A santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores, a menos que estes sejam feitos santos por intermédio dos méritos de Cristo. A santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao seu pecado. A santidade dele o torna padrão para a nossa vida e conduta. Hoje a gente vai estar encerrando a aula nesse slide, tá certo? Não sei se ainda está compartilhando a tela e vocês conseguem ver. Mas, agora né? tá tempo diferente. Aqui tá 1h08. É porque a gente chegou atrasado. E aí já tá 1h20 e pouco. Muito bom. Ainda bem que o pecado constrange, né? O Espírito Santo age em você para você constranger o seu próprio erro. Né? Olha, tomem cuidado dessa santidade. Eu já... da pizza! Manda pra cá, já que tu mora do outro lado. Olha, voltando. Tomem cuidado com essa santidade, porque eu já vi muita gente, inclusive pastores, falando que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecador. Deus detesta o pecador. Ele tem apreço pro pecador arrependido, tá certo? Então, Deus odeia o pecado e odeia o pecador que não se arrepende. Tanto é verdade que na glória não vai entrar pecador não arrependido, tá certo? Então, tomem cuidado com esses acrescentados, porque vai muito do atributo de santidade de Deus nesse contexto. Então, Deus, ele se mantém santo e ele quer isso para a sua criação também. Agora, totalmente santo, só Deus. A gente aqui está caminhando nessa santidade. Por favor. Então, quer dizer que aquela passagem está errada, que ele não ama o pecador e aborrece o pecado. Não, a gente vai ter que olhar... acha que Deus odeia a todos, na verdade. Ela disse, eu discordo. Então, Deus odeia a todos. Olga,
Por favor, liga o Porque microfone e todo fala. mundo é pecador, Caleb. Mas não Ele não arrependido. gosta da prática do pecado, não? Não, mas Eu posso pecador não falar? arrependido. Briga. Bem, eu acho que o que Caleb tá querendo trazer, a linha de pensamento que ele quer que a gente Eita, olha. entenda, é que a gente não estimule as pessoas a estarem no pecado, tipo, ele ama você, nananã e tal, tipo, e as pessoas acham que mesmo permanecendo como pecador, elas vão continuar, Deus vai, tipo, Ter misericórdia desse ponto, né? isso, tipo, as coisas não vão deixar de acontecer com ela só porque ela continua como pecador. Tipo, pecador todos nós somos e a gente continua sendo. Mas eu meio que entendi o que Caleb tá querendo dizer. E eu acho que Deus ama todo mundo. Eu também Não, acho. ele tem, assim, na sua misericórdia, ele entende a nossa condição de pecador. Mas o que eu Porque queria Caleb dizer é não que a tem gente não pode... misericórdia, gente. É verdade. Pois é, perfeito. Eu queria dizer que vocês não fiquem confortáveis com essa posição de pecador e achar, Deus me ama assim mesmo, não, tá bom? Olga, fale o que você tinha falado. Coisa de pensar que nem aquele povo que pensa que nem aquela linha de visão, né? Que você pode pecar porque você já tá salvo. Predestinado, né? Eita, a Olga tá dizendo, não. Olga disse, não não, fala, só digita, ela tá com medo. não, é porque ela tem um pecado, ela tem um pecado privado dela e ela tem medo que não vai pro céu por conta disso. Eu dei paz no brega. Quando toca no pecado, quando toca na ferida, aí acontece um negócio desse. Ela tá assistindo alguma live e aí não tá querendo falar por causa disso. Tá vendo? Pois é. Aí como é que Deus vai ter misericórdia de uma alma dessa? Não tem, velho. Não tem. Olha, se for encerrado... E toda vez repete, vai, não peques mais, Olga. Como assim? Obrigado. Tem pelo menos alguém escuta as minhas palavras. Pode até não concordar, mas escuta. Mas, enfim, a gente vai encerrar a aula por aqui. A gente vai orar, né? Então, os que entraram depois têm a oportunidade de dizer seus pedidos e agradecimentos. Mas alguma dúvida ainda sobre tudo que foi dito? Deu para entender o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis, a essência os atributos naturais, os atributos morais de Deus. Deu para entender de boa? Arthur? Tu vai mandar slide, né? Sim, deu. Vou mandar, tá certo? E, por favor, revisem, tá bom? Como vocês viram aí, tem alguns erros, pode ser de grafia, de terminologia, que às vezes uma outra coisa passa batido mesmo. E eu já peguei algumas citações que tá errada mesmo. Então, por favor, revisem. E é um jeito que vocês têm de estudar um material a fundo, tá bem? Há algum pedido, agradecimento posterior? Não! Tu chegou agora, tu ainda pegou a oração. Não? Continuo pedindo pela família de Luiz. Pronto. Já que você falou, ore. A gente já orou no início também. Meu Mirelle. fone quebrou, desculpa. Ela não ouviu na oração. Tá vendo, tô? É por isso que... sei não. Deixa pra lá. Eu tô precisando ser longame. Ó, pra ir, Gal, esse menino, se deixasse, ele jogava tudo no inferno e jogava a chave fora. Então, para pedir paciência, viu, pecador? Não, eu Só não peço Jesus mais. mesmo, ainda bem que Deus tem misericórdia, viu a miséria de Caleb e alcançou ele. Verdade. É por isso que eu tô fazendo uma transmissão de 1 hora e pouco numa quinta-feira à noite. Mirelle, vai, Mirelle. Tava falando, desculpe. Gustavo. Então, eu queria aí que vocês ainda continuassem orando por Neemias. Sim. Neemias, ele vai retornar para o hospital quinta-feira que vem. Ele está usando um catéter e tem uma pequena pedra, né, nos rins. E na quinta-feira ele vai retirar o catéter e o rim. E a pedra, desculpa, e a pedra. Que susto! Aí tem 2. Não. Mas aí Ele só tem por um? ele
Menino. Mas entendi. Eita, telefone sem fio, Ele viu? tá um pouco abalado. É mesmo, viu? Ele tá um pouco abalado, ele tá bem. Sentiu a notícia, né, que o médico falou para ele isso hoje, essa segunda cirurgia, no caso, né? Mas orem por ele. Ok. Já está no caderno de oração de Riane com toda certeza também. Orem pela vida de Bruno, orem pela vida de Dara também, tá certo? Foram os dois que no privado também conversaram comigo, então orem pela vida deles. Júlia também não está, eu acho que aconteceu alguma coisa. Os Ela demais. mandou um Ela convite avisou no no áudio, só grupo. que eu não consegui ouvir. Ela falou no grupo que não tá, porque o fone dela tá quebrado e o celular dela não tá funcionando essas chamadas de vídeo. Orem para baixar os vírus no celular dela, então. E ela paga um monte de coisa que não presta. Os joguinhos Free Fire que ela joga. André, tu podia orar? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por teus ensinamentos e por essa aula que foi de grande valor para nós. E obrigado por essas pessoas que estiveram também presentes na aula, por ouvir os nossos pedidos aqui também, Senhor. Esteja de acordo com a tua vontade, atendendo a cada um. E nos guarda, nos livra de todo mal. E pedimos isso, mas já te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel. E obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Queridos, vão em paz, não pequem mais, fiquem bem e até semana que vem. Tá bom? Falou, tchau, tchau. Amor! Povo, Deus Para a nossa abençoe alegria. vocês. Até mais e tamo juntos.